Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor, povo querido, povo especial, povo zeloso de boas obras, que vai morar no céu. Bem-vindos ao canal Ensinador Cristão EBD. Eu sou a tia Nelly, professora da classe Jardim da Infância. E é muito bom ter vocês todos aqui conosco para juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Coisa boa é servir ao Senhor e ainda mais com alegria. Glória a Deus. Olha só, hoje nós já estamos na lição de número 7. Mas antes de entrarmos na lição, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a ir lá, se inscrever, ativar o sininho de notificações, curtir, comentar. Tudo isso é importante, gente, para que os nossos vídeos alcancem outras pessoas, né? Então, nós fazemos para Deus com amor, com alegria, e para que outros professores possam ser edificados através da palavra de Deus, com os materiais que a gente disponibiliza aqui, né, com as mensagens, e que tudo sempre seja para a glória do Senhor. É um ajudando ao outro. Que vocês possam também nos ajudar, porque não custa nada, não paga, não tem nenhuma dificuldade, é só curtir, comentar, né? Então a gente sempre percebe que as visualizações são, né, enormes, mas as curtidas, então vamos nos ajudar, tá certo? E, e assim a gente vai seguindo, caminhando, procurando cada dia mais melhorar para fazer essa obra crescer. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso intuito. E é isso. E assim, um ao outro ajudou. E ao seu amigo disse: esforça-te. Hoje a nossa aula fala sobre o meu amigo Jesus é batizado. O versículo para memorização. Eu fiquei muito feliz. Eu vi que tem gente, né, utilizando o cubo da memorização dos versículos que eu mostrei aqui, né? Então, isso nos alegra, saber que aquilo que a gente disponibiliza está ajudando outras pessoas. Tia Ju, ficou lindo o seu cubo da memorização de versículos, viu? Parabéns, ficou top. E que vocês também possam utilizar. É só procurar nos vídeos das outras aulas, que tá lá todo o material para imprimir e montar o cubo, certo? Então, nosso versículo de hoje para memorização está em Mateus 3,17, que nos diz assim: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Olha, já imaginou o Senhor dizendo isso, né? Da gente, ou o nosso pai, a nossa mãe falando isso. Ai, meu filho querido, nossa, me dá tanta alegria. Oh, coisa boa. E o assunto principal da nossa lição é agradar. Agradar, né? Agradar a Deus. Esse é o nosso objetivo, agradar a Deus. Enquanto tivermos em mente que nós só precisamos agradar a Deus, não importa aqueles ao nosso lado. O importante é agradar a Deus, porque de nada adianta eu agradar todos e não agradar o Senhor. Já pensou? Agrado a um, a outro, faço tudo que os outros querem, mas esqueço que o principal é agradar ao Senhor. Aleluia! Mas antes, olha só, essa história a gente já conhece, né? Quando fala meu amigo Jesus é batizado, a gente já
sabe do que se trata, já compreende, e até as próprias crianças com certeza já vão compreender. Mas antes da gente falar, né, contar a história em si, que aconteceu, que Jesus foi batizado e tal, é necessário ensinar a elas. Ai, gente, eu mexo muito com as mãos, né? Eu não consigo ficar, eu sou muito agitada. É necessário ensiná-las o que é o batismo. Por que nós precisamos nos batizar? O que significa o batismo? Nós precisamos mostrar a elas para que elas compreendam. Porque quando é Santa Ceia, elas sempre questionam: "Ô tia, por que a gente não pode? Por que a gente não pode comer? Ah, eu também quero". Então é preciso explicá-las o motivo de tudo isso, né. E o batismo é uma das ordenanças do Senhor para nós, assim como a Santa Ceia. Mas antes da gente poder participar ali da Santa Ceia, da celebração, né, do corpo de Cristo, nós precisamos entender o que significa, o porquê daquilo ali. Então, nós que recebemos Jesus como Salvador, ou mesmo que nascemos na fé, porque também precisamos recebê-lo, aceitá-lo como Salvador, então a gente é necessário que tenha o batismo, né? Confessar Jesus como Salvador e ali ter aquele momento, aquela simbologia. Não é a água que vai nos purificar, não, né? Tudo isso é uma simbologia, mas é uma ordenança de Jesus e nós cumprimos, assim como Jesus fez para agradar ao seu Pai. Ele não precisava, porque Jesus, ele não tinha pecados. Mas enfim, então por isso nós fazemos. Quando nós nos batizamos lá nas águas, né, que falam é o batismo nas águas, porque nós também temos o batismo com o Espírito Santo, nós somos nós nascemos de novo, né, é o novo nascimento, vamos dizer assim, é o novo nascimento. Nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Então precisamos explicar para elas o que significa o batismo e como a gente quando a gente pode fazer, né, porque tem uma delas que perguntam: "Ai, tem aí tia, a idade, tem a idade certa? Porque criança não pode?", enfim, então tudo isso aí a gente tenta explicar, mas deixando claro que é necessário o batismo nas águas, né, ser batizado ali. Ou nos dias atuais tem gente que alguns lugares o batismo é numa piscina, né, no tanque batismal, outros lugares fazem no mar, outros lugares fazem nos rios, enfim. Aqui na minha cidade, aqui na capital, nós temos o tanque batismal, né, em algumas congregações, a gente divide por regiões e sempre naquele dia do batismo, dirige todas as congregações da região lá para aquela congregação onde tem aquele tanque batismal. E é a coisa mais linda, gente. E o batismo na praia, então, né, eu não tive essa oportunidade de participar do batismo na praia, que isso era algo que acontecia antigamente, no tempo dos meus pais, no tempo dos meus avós. Hoje, em alguns lugares, ainda acontece. Então, explicado para elas o que é o batismo, né, e por que nós precisamos nos batizarmos para poder sim aí participar da celebração da Santa Ceia. Estarmos em comunhão com Cristo, tudo certinho, em obediência, em comunhão e participar do partir do pão, até que ele venha, como o Senhor nos ensinou, fazer isso em memória de mim. E é assim que nós vamos fazendo, né? Participando do partir do pão, cercando a mesa de Cristo. Explicado para elas o que é o batismo, né, e o porquê nós precisamos cumprir essa ordenança de Cristo, a ordenança do Senhor, para participarmos da celebração da Santa Ceia. Aí a gente vai contar a história para eles, né. Que mas antes de Jesus ser batizado, a história da lição começa falando de
João Batista. Começa falando que havia Zacarias, né, e Isabel, que já eram velhos, já eram idosos, na idade de serem vovôs. Isabel, que era prima de Maria, né, mas cumpriu na vida deles a promessa do Senhor. E eles, mesmo na velhice, assim como Abraão e Sara, assim, eles tiveram um filho cujo nome foi colocado João. E João foi aquele que, quando Maria também estava grávida, se encontrou com a sua prima Isabel, o bebê se mexeu no ventre, o bebê no ventre adorou a Jesus, que também estava no ventre de Maria. Glória a Deus. Então, olha que coisa linda. Jesus já foi adorado desde o ventre. Então, esse eh, foi João, né? João, o que nós chamamos de Batista, João Batista. Então, ele nasceu e quando João Batista cresceu, ele foi morar no deserto, né? Ele foi morar no deserto e ali ele pregava a palavra de Deus, anunciando que viria Jesus, que viria o Messias, o Salvador. Enquanto ele estava lá no deserto, né? João Batista, ele renunciou à sua vida, aos prazeres, para viver para Cristo. Então, ele se vestia de pele de animais, ele comia gafanhotos e mel. Essa era a alimentação de João. E ele pregava a palavra de Deus e batizava as pessoas lá no Rio Jordão. Batizava as pessoas que recebiam o Senhor como Salvador, né, das suas vidas, que pediam perdão, que se arrependiam. Todo mundo pensava que ele era o Messias. E ele dizia: Não, eu não sou o Messias, virá aquele que fará coisas grandes. E assim veio Jesus. Então, em uma dessas suas andanças, Jesus chegou até João, até onde João estava, e foi lá e disse: Olha, eu quero ser batizado por ti. João, então, diz: Não, eu não posso me batizar, eu é que deveria ser batizado por ti. Mas aí Jesus disse: Olha, é necessário para que eu obedeça ao meu Pai, para que eu agrade ao meu Pai. Jesus, ele não tinha pecado, não tinha nenhum pecado. Por isso, né, que ele teoricamente não precisava ser batizado ali nas águas, não precisava de, daquilo ali para que ele mostrasse que ele estava purificado, que ele era uma nova criatura, mas precisava cumprir, ele precisava até ser exemplo também para os outros, mesmo ele sendo o filho de Deus. Então, ele fez tudo o que era certo. Jesus, o Filho de Deus, quando ele esteve aqui na terra, ele nunca se achou melhor do que ninguém. Ele nunca pensou assim: eu não preciso, porque eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Deus Filho. Não. Ele obedecia às Escrituras, ele obedecia às leis, ele fazia tudo o que era certo. Glória a Deus, né? E que nós possamos seguir o exemplo de Cristo. É difícil, principalmente nos dias que nós estamos, mas é necessário, porque só vai chegar, ó, na cidade celestial, no nosso lar, aquele que fizer tudo certinho, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Andar como Cristo, viver como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo e amar como Cristo. Glória a Deus. Então, ele foi batizado, João, então, o batiza. E o que eu acho mais lindo é que quando Jesus é batizado ali no Rio Jordão, ainda estando ali nas águas, o céu se abre e desce sobre ele uma luz, né? Desce sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba. Aí é quando Deus fala isso: esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria.
Glória a Deus. E se alguém tinha dúvida ali naquele momento, pôde entender, né? Pôde ver que realmente Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, aleluia, o Salvador, aquele que veio com a missão de perdoar os nossos pecados e nos deixou muitos exemplos. E ali, ó, o batismo, a ordenança que vem e segue até os dias de hoje. Nós continuamos seguindo esse exemplo de Jesus, cumprindo a ordenança dele. É necessário nascer de novo, é necessário que a gente passe por isso, que a gente viva esse momento, né? O batismo, aquela alegria, para poder então fazer parte da Santa Ceia do Senhor, do corpo de Cristo, até que ele volte, até que ele venha para buscar o seu povo, a sua igreja. Então, isso aconteceu. Jesus, ele foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão. João que já vivia ali, né, pregando a palavra de Deus, batizando as outras pessoas, ele agora teve o privilégio. Ele nem se achou, né, digno, porque ele disse: "Não, eu é que deveria ser batizado por ti". Jesus não tinha nenhum pecado. E Jesus era o Filho de Deus, o Deus Filho. Mas mesmo assim, ele fazia o que era certo. Ele cumpria todas as tudo que devia ser feito. Porque aqui na terra ele também era homem. Então, como homem, ele também precisava cumprir e obedecer às leis, às regras, tudo isso para poder ser exemplo. Aí já pensou se alguém dissesse assim: "Oxe, mas Jesus não dá o exemplo só porque ele diz que é o filho de Deus?" Ele era o primeiro a dar exemplo. Aleluia! Como é bom a gente agradar a Deus. Como é bom a gente viver para Cristo, né? Dedicar a nossa vida a Ele e obedecer. Obedecer, porque sem Ele nós não somos nada, nada. Somos dependentes do Senhor para todas as coisas. Só respiramos por causa dele, só nos alimentamos por causa dele. Ah, tia Nelly, a gente come porque a gente trabalha e tem dinheiro para comprar. Sim, mas quem é que permite a gente ter saúde, a gente ter um emprego, né? A gente sair de casa todos os dias? É o Senhor. Nós temos que ter em mente que não somos merecedores de nada. Tudo é dele, tudo é pela graça, porque nem a nossa vida, sabe, esse corpo aqui, essa vida, o ar que respiramos, as batidas do nosso coração, tudo é dele. Tudo é por causa dele. E é por isso que a nossa vida tem que ser usada para a glória dele. Tudo para a glória do Senhor. Ó, eu não trouxe aqui, vocês perceberam que eu não mostrei nenhum recurso visual, nem de EVA, nem nada. Por quê? Hoje o objetivo, e eu quero que vocês façam isso, tá certo? Quem faz parte do grupo, posta lá no grupo. Quem não faz, porque o grupo tá lotado, glória a Deus, mas pode comentar aqui, tá certo? Sobre como você vai trabalhar na sua aula. Então, para essa aula, é interessante você usar as crianças como os personagens da história. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um tecido, um TNT, um pano, qualquer coisa que seja azul. Ah, mas o rio não é azul. Verdade, o rio não é azul, mas a gente vai simbolizar as águas, né? E quando a gente simboliza a água, que cor a gente utiliza? Azul. Então, pega aí um tecido azul, um lençol, um TNT, qualquer coisa, coloca lá no chão, simbolizando o rio. Veste as crianças com, com batas, né? Se você tiver, que dê para todos a quantidade dos seus alunos, maravilha. Se não, você veste
como João Batista, bota uma roupinha marrom, enfim, se tiver um lençol, sabe, um lençol desses que caiu, gente, não tem problema. Desses que representam, assim, pele de animal, não tem aqueles fofinhos, né, que a gente sempre tem em casa? Envolve ali, coloca uma criança representando João Batista, outra representando Jesus, e se você tiver batas que possa utilizar em todas as outras crianças, maravilha. Se não, pelo menos esses 2 personagens principais, que é o que a nossa história conta. E ali você vai contar a história utilizando as suas crianças como personagem. Pense a alegria, eles gostam de participar. Eles gostam de interagir ali, então você vai poder utilizá-los como personagens para a sua aula, e depois você vai batizar todas as outras crianças. Claro, gente, é uma simbologia, né, explica sempre para elas, você está contando a história da Bíblia, o que acontecia, e eles são os personagens. Com certeza eles vão ficar muito alegres, maravilhados de estarem participando ali daquele momento na aula. Você também pode levar, se você tiver, claro que a gente não vai levar gafanhoto, né, para as crianças comerem, mas você pode levar mel. Eu ia até mostrar aqui, mas o meu acabou. Você pode levar mel, um pote de mel se você tiver em casa, e dá para as crianças experimentarem. Ou também vende uns sachêzinhos de mel, bem assim, ó, bem pequenininho, que a gente costuma dar como lembrancinha e tal. É porque eu não achei ontem na Bomboniere que eu fui, não tinha. Eu queria comprar para mostrar aqui para vocês e para dar às crianças na aula, mas não tinha, só tinha docinho de leite. Como eu estou precisando gravar a aula antes, né, então não vai dar para mostrar, mas eu creio que vocês devem conhecer, né, mel, um sachêzinho assim, que vem ai, como é que eu digo? Que vem em tiras, muito bem, que vem em tiras, e ali vem os sachêzinhos individuais. Então, se na sua cidade você encontrar, maravilha, dá para suas crianças. Se você não encontrar, mas você tiver mel, e poder colocar nos potinhos, ou até mesmo em saquinhos aquele saquinho pequenininho, né, e distribuir para eles. Ou então leva mesmo um pote, e ali você leva colheres descartáveis, e a cada criança você tira um pouquinho, né, cada um com a sua colherzinha, só para eles sentirem o gosto. E assim você vai ter uma aula abençoada. Se você realmente não quiser ou tiver todo o recurso da história EVA e tal, aí você utiliza o seu recurso. Para essa aula, eu acho interessante essa parte e é assim que eu vou fazer na minha aula, tá bom? Eu vou também deixar aqui na descrição do vídeo materiais, né, atividades extras, materiais que vocês possam utilizar na sala de aula de vocês para trabalhar com as crianças. E, queridos, sabemos que estamos vivendo dias difíceis. Tudo está se cumprindo. Apesar de estar na Bíblia, a gente ainda leva aquele susto, leva aquele choque quando vê tantas coisas ruins acontecerem no nosso dia a dia, tantos escândalos aí, enfim, tanta gente escandalizando, envergonhando o evangelho. Mas deixa eu te dizer, o verdadeiro cristão, aquele que é nascido de Cristo, aquele que almeja o céu, ele não se envolve em escândalo, ele não para diante das dificuldades, ele prossegue para o alvo, prossegue caminhando para Jesus. Tem gente que quando acontece assim algum problema na igreja, ou
qualquer outra coisa, quer parar, quer desistir, quer sair da igreja, para qualquer lugar que você for, vai ter terão problemas. Por quê? Porque somos seres humanos e somos falhos, mas nós, infelizmente, estamos vivendo o que a Bíblia diz. Estamos num tempo onde vemos homens amantes de si mesmos, homens com aparência de bondade, mas que o coração está longe, né? Homens egoístas. Quando eu falo homens, é no sentido da humanidade, com aparência de piedade. Mas nós precisamos entender que o nosso alvo é Cristo. Não importa A, B, C ou D, o nosso alvo é Cristo. E nós precisamos ensinar isso às nossas crianças, que o nosso objetivo é o céu. Nós só estamos aqui caminhando para ir para o céu. Que dificuldades virão, problemas virão, nãos virão, né? Decepções, lutas. A nossa luta só vai acabar quando nós chegarmos na nossa pátria. E assim nós vamos caminhando. Esse é o nosso objetivo. Então, querido professor, não importa, não se importe com os problemas. Não se importe se alguém não se agrada de você. O importante é agradar ao Senhor, somente a Ele. Tenha isso em mente. Eu preciso agradar ao Senhor. O resto não importa. Claro, precisamos viver em comunhão, respeitando, em harmonia, em unidade. Mas o nosso objetivo é agradar ao Senhor. É dedicar a nossa vida para Ele. E tenha consciência de que aquele que te chamou, porque muitos são colocados porque são bajuladores, muitos são colocados porque compram, vamos dizer assim, mas o Senhor escolhe os seus. E aquele a quem o Senhor escolheu, chamou, Ele abençoa. Então, o Senhor te escolheu para essa missão. Nós somos escolhidos do Senhor e temos a missão de ensinar aos pequenos que a nossa morada é o céu, ensiná-los a obedecer, ensiná-los a viver para Cristo e como Cristo. E aí, deixa eu cantar. Eu gosto às vezes de dar uma de cantora, né? Mas eu sempre digo, eu não sou cantora, eu sou adoradora. E eu senti, aqui gravando a minha aula, de cantar com vocês. Talvez alguns não conheçam, mas assim, aqueles que são mais, né, do meu tempo, talvez possam conhecer esse louvor que era da Vaninha, do Pingo de Gente, né? O Pingo de Gente, que era uma... A gente, era tão lindo, os disquinhos coloridos, maravilhosos. E é um louvor que diz assim, e é o que nós precisamos viver. Viver Jesus, se importar somente com Ele, dedicar a nossa vida para Ele. E diz assim: que importa se o sol não brilhar? Que importa se das estrelas o brilho cessar? O que importa para mim é de Jesus não esquecer. Ele é a razão de todo o meu viver. É Jesus, minha paz, é Jesus, minha força, é Jesus, meu amigo, é Jesus, a minha alegria. É Jesus, o meu companheiro, é Jesus, meu amor verdadeiro. Ele é a razão de tudo, o meu viver. Ele é a razão de tudo, o meu viver. Amém? Então, se você conhece esse louvor, glória a Deus, medite na letra dele. Se você não conhece, vá pesquisar, né?
Não importa se o sol não dará luz, né, deixar de brilhar, se o brilho das estrelas cessar, não importa. O que importa para nós é de Jesus não esquecer, pois ele é a razão de todo o nosso viver. Ele é a nossa paz, né? É Jesus a nossa paz, é Jesus nossa força, é Jesus nossa vida, é Jesus a nossa alegria, é Jesus o nosso companheiro, o nosso amor verdadeiro. Ele é a razão de todo o nosso viver. Quando nós temos esse entendimento, tudo fica mais leve. Por quê? Porque sabemos que apesar das lutas, ele está conosco. Porque sabemos que apesar das dificuldades, das doenças, dos problemas, ele está conosco. E ele colocou em nossas mãos uma missão. Então, quando o Senhor te chamar para cumprir uma missão, faça. Aceite, né? Aceite e faça. E assim, ó, nós estamos caminhando, ensinando às nossas crianças que Jesus, que o nosso amigo Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E nós, aleluia, juntamente com Ele, iremos desfrutar do céu, da cidade santa, e seguimos aguardando o dia da sua volta. O dia que ele vai voltar para buscar aqueles a quem ele escolheu, aqueles que dedicaram a sua vida a ele, aqueles que trabalharam para a glória dele, porque muita gente trabalha, mas muitas vezes para a sua própria glória. Mas existem aqueles que trabalham para a glória de Deus, porque a palavra dele nos ensina. Quer comer, quer beber, quer fazer tudo o que fizer, faça para a glória de Deus. E lá naquele dia, no grande dia, ele vai nos dar o galardão segundo as nossas obras. Que o nosso galardão está com ele. Ele não deixou galardão com o homem, porque o homem é injusto. Mas o nosso galardão que ele nos dará está com ele, para nos dar, segundo as nossas obras, naquele dia. Então, continue seguindo, continue nessa missão de ensinar aos pequeninos a palavra do Senhor, de ensiná-los o caminho rumo ao céu, porque muitas vezes somos nós, professores, que estamos com eles ali uma vez na semana, né, no domingo, às vezes quem faz parte do departamento de louvor no ensaio, no ciclo de oração, mas o resto dos dias né, e das horas eles estão em casa. E muitas vezes eles não têm o ensinamento da palavra de Deus em casa. Algumas vezes pela família não ser cristã, outras vezes porque os pais têm outras prioridades. Então cabe a nós essa missão e vamos aproveitar cada momento que passarmos com eles. Amém? Então, faça isso, tá bom? Depois eu quero ver os comentários. Quem é do grupo, eu quero ver as fotos, tá bom, gente? As fotos de vocês utilizando ali os personagens, as crianças vestidas como personagens da nossa história bíblica de hoje. E assim vamos caminhando até a próxima aula, se Jesus não voltar. Um cheiro da tia Nelly. A paz do Senhor. Até a próxima aula.